Sabe aquele mito super comum na nossa história? A ideia de que o fim da escravidão levou de um jeito supernatural e direto à criação de um mercado de trabalho assalariado clássico, igualzinho ao modelo europeu. Pois é, a realidade é bem mais complexa e fascinante. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai desconstruir essa ideia. Vamos mergulhar na obra brilhante do sociólogo José de Souza Martins, especificamente no capítulo 1 do seu clássico O Cativeiro da Terra. Vamos entender juntos como o Brasil construiu um caminho muito peculiar, produzindo relações capitalistas através de métodos, bem, nada capitalistas. Então, como a gente vai estruturar essa jornada de hoje? Basicamente, em 5 passos: a transição e a lei, o cativeiro da terra, a invenção do colonato, a ilusão do trabalho livre e, por fim, o fazendeiro capitalista. É literalmente uma viagem que sai daquela engenharia jurídica de 1850 e vai até o nascimento do nosso capitalismo moderno. Bora lá? Parte 1. A transição e a lei. Imagina o cenário. Estamos na crise de 1850. O tráfico transatlântico de escravizados estava com os dias contados, e o Estado brasileiro, que era essencialmente agrário, precisava desesperadamente de uma nova estratégia trabalhista para salvar o latifúndio. Olha só como as coisas aconteceram. Em 1822, o Brasil suspendeu as velhas sesmarias, que era o sistema colonial de doação de terras. Ou seja, por décadas, a gente teve um vácuo legal onde, teoricamente, qualquer pessoa livre poderia ocupar um pedaço de chão. Mas aí, chegamos no ano crucial de 1850. O tráfico negreiro acaba oficialmente. E o que acontece apenas 2 semanas depois? Sério, 2 semanas. O Estado aprova a famosa Lei de Terras. Isso definitivamente não foi coincidência, né? Foi uma manobra muito rápida, uma intervenção estatal para proibir de vez o acesso gratuito à terra. E para colocar isso em perspectiva, é só comparar a nossa escolha com a dos Estados Unidos. O Homestead Act americano, de 1862, incentivou a ocupação de terras de graça justamente para enfraquecer a escravidão, criando uma nação de pequenos proprietários. Já aqui no Brasil, com a Lei de Terras de 1850, a rota foi exatamente a oposta. A terra virou mercadoria. A ideia era muito clara: impedir que o imigrante pobre ou ex-escravizado conseguisse sua própria terra, forçando essa galera a trabalhar nas grandes fazendas de café. Parte 2. O cativeiro da terra. Como exatamente o Estado brasileiro resolveu essa falta de mão de obra, manipulando as leis de propriedade? Tem uma frase genial do José de Souza Martins que resume perfeitamente essa matriz estrutural. Ele diz o seguinte: se a terra fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo. Se o trabalho fosse livre, a terra tinha que ser escrava. Essa é literalmente a fórmula da coerção. Como a escravidão formal estava ruindo, o Estado deu um jeito de tornar a terra inatingível para a maioria. O chamado cativeiro da terra foi uma invenção jurídica friamente calculada para garantir que o latifúndio nunca ficasse sem braços para trabalhar. Parte 3. A invenção do colonato. Bom, com a terra presa, cativa, o próximo passo era inventar um regime de trabalho para substituir a escravidão e, claro, que fosse muito rentável. Muita gente acha que o imigrante europeu chegou aqui como um trabalhador assalariado clássico, recebendo seu contra-cheque limpinho no fim do mês. Nada disso. A remuneração no regime de colonato era um verdadeiro quebra-cabeça, um híbrido dividido em 3 partes. Primeiro, um valor fixo anual pelo trato, que era o cuidado e a capina do cafezal. Segundo, um pagamento proporcional que dependia do volume da colheita. E terceiro, e talvez o mais importante, a produção direta de subsistência. O colono plantava a própria comida ali mesmo, entre as ruas de café. Isso prova pra gente que o colonato não era salário puro. Ele preservava muitos elementos camponeses, características totalmente pré-capitalistas. E tem detalhe absolutamente crucial aqui. O colonato não contratava uma pessoa avulsa. Ele engajava a unidade familiar inteira. Imagina a cena na época da colheita. Os homens subiam escadas enormes para alcançar o topo dos pés de café. As mulheres cuidavam da parte do meio e as crianças, sim, as crianças recolhiam os grãos que caíam na saia do cafeeiro lá no chão. Ou seja, o sustento daquela casa dependia inteiramente do suor e do esforço combinado de toda a família. Parte 4. A ilusão do trabalho livre. Vamos entrar agora na grande contradição econômica e psicológica que mantinha essas famílias amarradas ao sistema. Presta atenção neste dado porque ele é de cair o queixo. Lá por volta de 1919, se você pegasse todo o dinheiro vivo que um colono recebia do fazendeiro por um ano inteiro de trabalho pesado, adivinha? Isso cobria apenas 4 meses do custo de vida de uma família operária de São Paulo na mesma época. 4 meses.
A imensa fatia restante dessa conta, o equivalente a 8 longos meses de sobrevivência, tinha que ser arrancada da terra pelo próprio colono, plantando a sua comida na roça de subsistência. O dinheiro em espécie era de longe a menor parte da sobrevivência deles. E é aí que entra o que a gente chama de ilusão do colono. Pensa comigo. O trabalhador olhava para a mesa cheia, via a comida que ele mesmo plantou e acabava desenvolvendo a ilusão psicológica de que estava trabalhando para si próprio, de que era quase independente. Mas, nos bastidores da economia, a realidade era brutal. Ao produzir a própria comida, o colono estava, na prática, subsidiando violentamente os custos trabalhistas do fazendeiro. O patrão não precisava pagar um salário integral porque o colono se virava. Essa exploração capitalista ficava escondida atrás de uma máscara de autonomia camponesa. O que nos leva à nossa quinta e última parte, o fazendeiro capitalista. Afinal, qual foi o impacto macroeconômico desse sistema altamente subsidiado para o resto do país? A grande virada de chave é que o fazendeiro mudou de pele. Ele deixou de ser apenas aquele senhor de terras clássico, focado no controle físico de corpos e terras. Graças ao colonato e a essa montanha de riqueza extraída de um trabalho familiar que não era totalmente pago, ele se transformou num moderno administrador da riqueza. A identidade social dessa elite se soltou um pouco das amarras da fazenda e passou a ser definida pela dinâmica ágil do capital. E o que eles fizeram com toda essa grana? Essa gigantesca mais-valia gerada pelo colonato foi reinvestida de forma super agressiva. Os fazendeiros começaram a diversificar, financiaram a construção de ferrovias, abriram bancos, fundaram indústrias e criaram grandes empresas comerciais nas cidades. E aqui está o grande paradoxo do desenvolvimento brasileiro. Foram as relações de trabalho não capitalistas lá no interior, no meio das lavouras de café, que financiaram e aceleraram a industrialização moderna de São Paulo. Basicamente, o nosso atraso financiou a nossa modernidade. Loucura, né? Então, a gente fecha essa análise com uma provocação. Será que esse cativeiro da terra criou as bases de uma sociedade mais conformista, cujas desigualdades estruturais ainda ecoam forte no nosso capitalismo de hoje? Pensa bem, esse modelo de exclusão que começou lá com a Lei de Terras em 1850 atrasou a mobilidade social de várias e várias gerações, criando uma verdadeira servidão da espera. Muitas das barreiras que a gente enfrenta no nosso presente não são acidentes de percurso, elas são um resultado direto de um projeto de modernidade construído sobre o bloqueio intencional do acesso à terra. Fica o convite para a gente olhar para a nossa história e enxergar nela a matriz exata do país que somos hoje. Até a próxima!